Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra, esse é o Guia de Formação Acadêmica e hoje a gente vai falar sobre as diferentes modalidades de ensino, ou seja, a gente vai diferenciar o que é um ensino presencial, do EAD, do semipresencial, do híbrido e, consequentemente, a gente vai conceituar o que são as aulas síncronas e as aulas assíncronas. Para começar, a gente pode encontrar 3 modalidades praticadas nas faculdades e nas universidades, apesar dos nomes diferenciados que eu acabei de falar para vocês. Existe então a modalidade presencial, a modalidade EAD, que é o ensino à distância. Às vezes a gente pode encontrar esse nome como ensino totalmente remoto. E o ensino semipresencial também pode ser chamado de ensino híbrido. A autorização para praticar as modalidades e a regulamentação vem por meio do Ministério da Educação, ou seja, o MEC. Começando a diferenciar então os ensinos, com relação ao ensino presencial, ele é o mais clássico, né? Ele é o mais tradicional e é o que todo mundo conhece e durante muito tempo foi o único praticado basicamente em todo o mundo. O ensino presencial é caracterizado, então, pela presença do aluno, do professor, a formação, então, dessa turma que vai dividir o mesmo espaço físico e no mesmo momento. Então, todo mundo vai estar junto. Aqui, então, as aulas são diárias, em torno de 50 minutos, 1 hora, e você não vai ter a possibilidade de rever aquela aula se você perdeu. Então, se você não foi para a sala de aula, se você não viu aquela aula no momento que ela aconteceu, você não vai ter oportunidade de rever ela em nenhum lugar. Então, por causa disso, a gente chama esse tipo de aula, a aula ao vivo, ela é chamada de aula síncrona. E quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de ensino? A vantagem, ela vai sempre estar relacionada à socialização, a oportunidade de tirar dúvida com o professor naquele momento, o contato direto com o seu colega, né? Então, o próprio colega ajuda você durante a aula que você não entendeu ou você ajuda ele. Então, você tem a formação de uma parceria no aprendizado, né? Existe uma menor distração se você comparar que você vai estar num lugar que é feito para você só olhar o que está acontecendo ali na sua frente, então só olhar a aula. Obviamente a gente sabe que hoje existe celular, existem outras coisas, mas é muito menos distrativo estar dentro da sala de aula do que você estar na sua casa, onde você tem várias coisas que podem te distrair mais ainda. A maioria dos cursos oferece algum momento de aula prática, então você vai ter uma vivência fora da sala de aula, dentro de um laboratório, dentro de um campo, indo conhecer outros lugares que estão relacionados ao conteúdo ou ao seu curso. Fora isso, existe a realização e a possibilidade, consequentemente, de participação de eventos presenciais, como congressos, simpósios, de você participar da organização desse momento e também não participar somente como ouvinte, né, mas você participar apresentando seus trabalhos. Existem outros programas e projetos de extensão que exigem a sua presença e você pode, então, continuar aumentando a sua interação não só com os seus colegas de curso, os seus professores, mas também com outras pessoas de outras áreas. Então, por causa disso, você vai ter a formação de um networking, né, que pode possibilitar você a participar de coisas muito diferentes, de estágios, a possibilidade de participar de diversas atividades que normalmente o seu curso sozinho não poderia oferecer para você. Já com relação às desvantagens, a desvantagem mais óbvia é você ter que ir para a sala de aula. Então, você ter que sair da sua casa, do seu trabalho, encontrar um tempo para você se deslocar ou até mesmo encontrar um transporte para você se deslocar, né? Então, por causa disso, uma outra desvantagem é com relação ao tempo, né? Você precisa ter tempo para estar naquele local.
Então, para muitos alunos que também trabalham e vão para a universidade, para a faculdade fazer um curso presencial, o ensino presencial ele acaba não sendo tão flexível com relação à conciliação do trabalho e a presença nas aulas. E em instituições privadas, o ensino presencial tende a ser mais caro. Com relação ao ensino à distância, o EAD, ou o ensino totalmente remoto, ou 100% remoto, ele é o segundo tipo de ensino mais implementado aqui no Brasil. Nesse tipo de ensino, você tem o aluno e o professor dividindo o mesmo espaço virtual e muitas vezes, não necessariamente, você divide o espaço com o professor, porque muitas das aulas são pré-gravadas, então você vai estar no ambiente virtual e você vai acessar aquela aula gravada sem a presença de um professor ali. Só que nesses cursos, normalmente existe a figura do professor para você tirar suas dúvidas em determinado momento e também de um tutor que vai ajudar você nas atividades, a lembrar várias coisas com relação ao curso, né? Então, o tutor acaba mediando a sua relação com o professor. Às vezes, o próprio professor atua como tutor. Então, nesse ensino, a maioria das aulas tende a ser gravadas. Então, por causa disso, não existe a exigência de ter o aluno naquele momento específico ao vivo assistindo uma aula com o professor. Então, por causa disso, as aulas são chamadas de assíncronas. Com relação à vantagem do EAD, ele é muito mais fácil de você conciliar a relação trabalho e aula, porque você vai fazer o seu próprio horário de estudo. Você também pode acessar as aulas em qualquer lugar e a qualquer momento, inclusive no trabalho, mas obviamente não é recomendado, né? Como eu já disse antes, além da figura do professor, pode existir a figura do tutor. Nas instituições privadas, a mensalidade em comparação com o ensino presencial tende a ser mais baixo e, de uma forma geral, não existe uma barreira geográfica, né? Então, você consegue fazer um curso EAD estando em um estado, mas fazendo o curso em uma outra instituição de um outro estado totalmente diferente, né? Com relação às desvantagens, a primeira é meio óbvia, você precisa ter uma qualidade tecnológica, você precisa ter uma internet, um computador. Fazer um curso completamente pelo celular, que infelizmente foi o que aconteceu em alguns semestres por causa da pandemia que a gente está vivendo nesse momento, né, não é interessante. Você perde muita coisa e é muito dificultoso realizar as atividades somente com o celular. A outra vantagem também é a distração, né? Normalmente as pessoas que cursam o EAD fazem o curso completo, obviamente, dentro de casa, e a gente sabe que muitas coisas acontecem, né? A gente tem todos os tipos de distração, tem a TV, às vezes tem os filhos e outras coisas assim. O contato virtual do EAD, ele infelizmente dificulta você ter um networking característico do presencial. Você obviamente consegue ter uma amizade, construir uma relação, participar de eventos virtuais, mas muita coisa acaba sendo perdida porque a socialização presencial, ela é realmente ainda a mais fundamental e é onde você consegue colher mais coisas, tá? Com relação às aulas práticas também, como a maioria das aulas práticas são melhor beneficiadas quando são feitas por você imediatamente ao vivo, observando o experimento sendo feito, no meio virtual isso também acaba sendo perdido, né? E finalmente, voltando com relação à participação em eventos, programas, especialmente projetos, quem atende ao EAD já escolhe esse tipo de ensino porque tem uma questão de tempo e de deslocamento. E muitos dos projetos realizados e programas de ensino, como programas de iniciação científica realizados pelas instituições, exigem que você vá até ela e que você faça várias coisas presenciais. Então, o ensino EAD, ele acaba limitando alguns tipos de atividades por causa do deslocamento que elas exigem. Antes da gente passar para o último tipo de ensino, existe uma pergunta muito importante. O ensino EAD é totalmente online?
Apesar desse nome, ensino à distância, nem sempre um curso EAD é 100% online. O que acontece é que muitas vezes existe uma exigência de que as provas realizadas à disciplina que você fez ou às disciplinas, elas sejam realizadas presencialmente nos chamados polos, né? O polo vai ser aquele campus daquela instituição onde você vai se deslocar normalmente uma vez por mês para você fazer a realização dessa prova presencial, tá? E também você tem às vezes a exigência de que as aulas práticas também ocorram presencialmente. Aí normalmente você tem uma aula prática ou uma atividade prática durante todo o semestre, somente um dia da semana, e esse dia normalmente é o sábado, ou também a ida ao polo pelo menos uma vez por mês para realizar todas as atividades presenciais. Existe o ensino, então, 100% online? Ele existe sim, tá? Para você verificar isso, é importante você consultar o edital para ver se ele exige o seu deslocamento em algum momento durante o semestre, né? E se exigir, obviamente, já não vai ser 100% online. E se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com a coordenação daquele curso para literalmente perguntar: eu vou precisar ir ao campus algum dia? A realidade na maioria das faculdades e universidades hoje com relação ao ensino EAD é que ele não é um ensino totalmente online. Ou seja, em algum momento você vai precisar comparecer presencialmente naquela instituição. Com relação à última modalidade, o ensino semipresencial, que também é chamado de ensino híbrido, ele é uma mistura dos dois tipos de ensino que a gente acabou de observar. Então, é uma mistura do presencial com o ensino EAD, mas a divisão da carga horária ela não é igualitária, tá? Então, o que a gente tem hoje de regulamentado é normalmente a presença de um curso com disciplinas que praticam o ensino semipresencial, onde a maior parte das aulas são presenciais, cerca de 70% a 80%, e cerca de 20% das aulas são na modalidade remota. No ensino semipresencial, a maioria, então, das provas, das atividades práticas e, consequentemente, das aulas é presencial. Então, aqui a gente vai ter uma mistura sempre das aulas do tipo síncrona, que são as aulas ao vivo, e as aulas assíncronas, aulas ou atividades assíncronas. E com relação às vantagens e desvantagens, eu não coloquei nenhum quadro aqui, porque fica basicamente uma mistura entre as vantagens e desvantagens das duas outras modalidades que a gente já observou. Mas o quadro de vantagens e desvantagens que melhor se aplicaria ao ensino semipresencial é o quadro do ensino presencial, porque aqui você vai continuar tendo uma socialização maior, uma interação, a formação do networking, mas também se você não dispõe de muito tempo, se você trabalha e tem que conciliar as coisas, o ensino semipresencial acaba também tendo essa desvantagem, porque vai exigir a sua presença em diversos e, na verdade, na maior parte do curso. Agora, para a gente finalizar com relação às dúvidas mais comuns sobre esses tipos de ensino, a primeira seria: um curso pode mudar de modalidade no meio do caminho? Isso não pode acontecer, isso não acontece, tá? Então, se você está no ensino presencial, ele do nada não vai virar um ensino EAD. No momento atual que a gente vive já há cerca de 2 anos, isso aconteceu, essa mudança do ensino presencial para o ensino remoto ocorreu apenas por causa da pandemia. Então, quem estava no ensino presencial e durante a pandemia foi para o ensino remoto, aquele curso ele não virou um curso EAD, tá? O ensino naquele momento acabou se tornando remoto. Um curso presencial ele é melhor do que os outros? A gente não tem essa definição e isso não é real, tá? Um curso e a qualidade do curso vai depender basicamente de 3 fatores: da qualidade geral do corpo docente, do PPC do curso e
principalmente do aluno. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de participar de 2 cursos EAD como aluna, e em um curso ele era muito bem realizado, todos os procedimentos, todas as aulas, todas as atividades, toda a parte de tutoria, e em um outro curso completamente diferente, ele parecia não estar pronto para o ensino EAD. A gente consegue encontrar todas essas modalidades na universidade ou na faculdade, isso vai depender muito da instituição, tá? Então, por exemplo, em uma universidade você pode encontrar um curso de História presencial, também pode encontrar um curso de História EAD. Então, isso vai depender muito da instituição. E por fim, a gente consegue encontrar todos os cursos em todas as modalidades? A gente não consegue encontrar isso, tá? Especialmente para os cursos que exigem uma prática, uma carga horária prática muito alta, a necessidade de um estágio, de uma residência, a gente não tem a presença desses cursos em EAD. Então, por exemplo, a gente não tem medicina EAD. Eu sei que está sendo discutida a possibilidade de enfermagem EAD, mas as críticas são relacionadas a essa exigência de aula prática, tá? Medicina veterinária a gente também não tem EAD. Finalizando então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida pode escrever no comentário que eu respondo. Curta, compartilhe e até a próxima.